Olá, pessoal. Meu nome é Júlia Andrade, sou professora de discursivas há quase 20 anos. E eu trouxe para vocês mais uma dica sobre a peça de natureza técnica, não é exatamente do TCDF, tá? Bom, eu já tinha feito um vídeo anterior falando já algumas questões sobre peças. E desta vez eu fiz o quê? Eu fiz um vídeo em que eu peneiro, essa quantidade de peças e vou explicar por que o meu foco de atenção vai para estas três peças aqui, tá bom? Bom, quando você abre o manual de redação oficial do Tribunal de Contas, né, do Distrito Federal, que é exatamente o manual que vai balizar a confecção das peças no concurso público, o que você tem? Você tem nada menos que 17 peças, atenção, 17 tipos textuais, não é? Que pertencem aos chamados atos processuais. Por quê? Porque quando você pega o manual, gente, o manual tem atos de comunicação, ele tem atos processuais e ele tem atos normativos. Então não adianta pegar o manual de ponta a ponta, porque senão você vai morrer de estudar e não vai estudar exatamente aquilo que é necessário. Dessas 17 peças, ainda dentro dessas 17 peças, mesmo dentro dos atos processuais, você vai ter o quê? Você vai ter peças de comunicação, sim, aparecem aqui novamente, não é? Então acompanhem comigo aqui, porque aí você vai ver de onde eu vou tirar meu raciocínio. Essas peças de comunicação, eu poderia citar o quê? Ah, citação, não é? Uma citação, uma comunicação de audiência, uma comunicação de audiência, enfim, né? Há várias peças nesse sentido. Uma cientificação. Então, a parte de comunicação não é bem o trabalho que um auditor de controle vai executar, não é bem dessa área dele, é da área administrativa. Então, a chance de essas peças caírem aqui é praticamente nula, tá? Então, esqueça. Vamos um pouquinho mais. Existem também peças de caráter decisório, não é? Elas estão ligadas aqui exatamente às deliberações, às decisões do Tribunal de Contas, certo? Ou seja, do plenário do Tribunal de Contas. Então você tem, por exemplo, os acórdãos, não é? As próprias decisões em si. Naturalmente também não vão pedir na peça de vocês, perdão, na prova discursiva de vocês, peças de natureza, ou seja, de caráter decisório. O que eles vão pedir, gente? Eles vão pedir peças que estão muito ligadas a trabalhos de auditoria, certo? A peça ligada a trabalho de auditoria, inspeção, fiscalização, que é aquilo que normalmente um ACE vai fazer. E aí, você já sabe, o relatório de auditoria é a peça mais importante, é aquela que você tem que dominar de ponta a ponta, certo? Mas a gente não pode se esquecer de que o CESP também, em provas de natureza, né, de peça técnica, provas da área de controle, o CESP gosta muito de pedir elaboração de pareceres, tá certo? Não se trata de um parecer, por exemplo, como um parecer prévio, ou seja, um texto muito detalhado, como acontece, né, ou seja, como aqueles são produzidos exatamente nos tribunais de contas. Não, é uma peça técnica muito simples, nada demais, tá? Mas eu incluiria nos meus estudos também, eu não daria bobeira, incluiria informação. Veja bem, você não tem que deixar de estudar as outras, vamos dizer assim, as outras peças processuais, os outros atos processuais. Mas eu estudaria esses três com mais carinho. Por que informação entraria? Gente, por uma questão muito simples, né? Como eu disse para vocês, eu dou aula há 20 anos, então só de discursivas, basicamente. Dou aula de português também, mas discursivas é o ponto forte. Todos os meses eu estou acompanhando os trabalhos do CESP. No momento que eu estou gravando para vocês, por exemplo, eu estou acompanhando uma correção que o CESP fez recentemente, que é do Ministério Público do Ceará. Acompanhei agora há pouco, né, a correção da Cefaz-AL. Então, o que acontece? Quando a gente acompanha o concurso quase mês a mês, ou seja, cada etapa de produção de resultados preliminares discursivas, o que acontece? Você tem muita informação. A peça informação, esta peça, ela vai lembrar um exercício que o CESP trouxe num concurso muito recente, no concurso do MPC-PA, se você quiser conferir. MPC-PA foi um concurso, né, por exemplo, MPC-PA é o quê? Ministério Público de Contas do Pará, ou seja, o Ministério Público ligado ao Tribunal de Contas. O que acontece? Aqui houve exatamente três tipos de exercícios para cada especialidade. Um para contabilidade,
salvo engano, um para o jurídico e um para, vou pegar, chutar uma outra área por alto, salvo engano foi, se não me lembro, não sei se foi engenharia, alguma coisa assim. Eu só sei que para um cargo, uma especialidade, eles pediram relatório de auditoria, para outro pediram parecer, e para o terceiro cargo pediram nota técnica. Isso mesmo, pediram nota técnica. A pessoa teria que expedir uma nota técnica. E muitos alunos ficaram confusos, porque não sabiam o que era uma nota técnica. A nota técnica, gente, lá no manual de redação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, corresponde a uma informação, tá? Então eu vou falar aqui rapidinho para você, para te dar uma dica do que é, né? Quais são os pontos e a importância de cada um desses tipos que você tem que entender. Não é só para você formular, vamos dizer assim, os elementos preliminares, tá certo? A parte preliminar, saber como que você compõe, organiza, não é, os dados preliminares de um relatório, de um parecer, não. Não é só para isso, não. Isso tem uma influência muito grande no interior do texto, tá? Por exemplo, um relatório de auditoria. O que o relatório corresponde? Ele corresponde ao registro de fatos, né, de forma circunstanciada. Essa palavra aqui é muito importante. É em cima disso aqui que o CESP vai bater bastante. E por que você tem que entender? Ora, por exemplo, a introdução do seu relatório tem muito a ver com essa parte. Você vai ver que a banca vai reservar alguns pontinhos ali fundamentais para você compor o primeiro item da discursiva, tá certo? Ou seja, para você começar, não é nem o primeiro item, eu diria o seguinte, na hora que ela pede para você começar a estudar a justificação de toda, vamos dizer assim, desse relatório de auditoria, você tem que compor a entrada do relatório, né, com toda a circunstância. O relatório, quem é o jurisdicionário que está sendo auditado, sobre qual é o objeto desta auditoria, né? Existe um prazo temporal para isso tudo tem que constar, gente, logo na introdução, tá? E o modelo não traz isso é uma questão interessante, que o modelo que eles propuseram, nem sempre os modelos que estão lá no manual vão corresponder exatamente ao que vai acontecer na sua prova. Por quê? Porque o CESP é muito conceitual, tá bom? Muito conceitual, ele vai em cima do conceito. Depois nós temos, por exemplo, o parecer. No parecer, o que é o parecer? O parecer é uma peça técnica de opinião técnico-jurídica, certo? Ou seja, o que vai acontecer no parecer? O parecer, ele nasce de uma juntada de autos, não é? E dali se vai emitir uma opinião técnica. Então você vai trabalhar com todos os itens temáticos que o CESP vai apresentar para você, mas na hora de você concluir é que o parecer pesa absurdamente. Olha que interessante, o relatório ele tem uma importância na sua introdução, na forma como você começa o relatório, tudo bem? Para você não começar com vício. O parecer, ele tem a parte, você faz toda a análise que o CESP pede, mas na hora que chega, no momento de você concluir o parecer, seja por meio de um voto, seja por meio exatamente da apresentação de sugestões, né? Aí que o pleno pode tomar em relação à entidade auditada. Então, o que você tem? Você tem a formulação do parecer. É ali que o parecer cresce, tá? Professora, e a informação? O que é informação? Ora, a informação é um expediente que vai gastar um pouco mais vamos dizer assim, um pouco mais de arma jurídica, tá certo? Você tem que armar mais a questão do estudo técnico. Por quê? Gente, uma informação, ela pode decorrer, por exemplo, de um esclarecimento. Suponhamos que você tenha lá um probleminha envolvendo uma coordenação de auditoria, então tem uma equipe trabalhando e, de repente, este coordenador, tá certo? De uma secretaria, vamos supor, um secretário de controle externo, ele solicite uma informação acerca de uma questão ligada, por exemplo, à formalização de contratos. Então, vem um casinho para você analisar, né? E aí você tem que dar uma opinião sobre a formalização de contratos com a administração pública. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma espécie de estudo, né? Lógico que um estudo que vai ser orientado pelo rol de itens que o CESP propuser para você, tá bom? Então, esse estudo é bastante detalhado. Então, a informação é sempre a apresentação de um esclarecimento, tá? Ela tem sempre essa função de esclarecer. Para esclarecer. E o parecer é sempre essa ideia de opinar, né? Oferecer uma opinião técnica.
E o relatório de auditoria? O relatório, né, ele vai trabalhar com registro daquilo que aconteceu numa auditoria, tá bom? Por isso que ele trabalha com a circunstância. Gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tenha ajudado vocês a compreender, ou seja, na hora que vocês forem estudar, por exemplo, isso aqui são partes que são retiradas do próprio manual. Então você tem que entender essas partes preliminares, tem que entender a importância da introdução de um relatório, né? Como que ele é circunstanciado, a importância da finalização de um parecer, como eu preciso me organizar para poder apresentar sugestões, apresentar o voto, não é? E a formação da informação, né? Como é que eu tenho que fundamentar a minha informação, até que ponto eu posso ir, né, na apresentação desses esclarecimentos, tá bom? Bom, se você gostou, quer estudar com a gente, aproveitar o seu período de quarentena, continuar de cabeça erguida, apostando naquela escolha que você fez, entre no site do Turma de Redação, é isso mesmo. É lá no www.turmaderedacão.com.br. Você vai encontrar 3 questões para você desenvolver aquelas questões menores. Você vai encontrar 4 peças técnicas para você desenvolver e tem mais as provas de português comentadas do CESP Provas 2018, 2019, são mais de 30 provas. Por que a gente coloca português? Para te ajudar a passar da fase objetiva, ou seja, você vencer a fase objetiva e ter sua discursiva corrigida pela banca, tá certo? Então, um beijo grande para vocês, boa temporada de estudos.